Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Molinari e antes de mais nada gostaria de agradecê-los mais uma vez por aceitarem participar da banca na defesa do meu mestrado, cujo título é Modelos de Programação Inteira para o Problema de Busca de Motivos em Redes Biológicas. Aqui está o nosso roteiro, a introdução, descrição do problema, modelos de programação inteira, os experimentos computacionais e as considerações finais. Então, iniciando aí pela introdução, a gente vai começar a falar sobre motivos biológicos. Então, os motivos biológicos, a gente pode considerar os motivos como alguns padrões que se repetem. No caso, vai depender do tipo da rede biológica. Então, por exemplo, no DNA e RNA, esses padrões são sequências biológicas. Então, por exemplo, aqui tem uma sequência, né, que está destacado em vermelho, e essa sequência ela se repete em alguns lugares. Em outros tipos de rede, como por exemplo de interação proteína-proteína e metabólica, esse padrão não precisa ser necessariamente uma sequência. Então, eu tenho aqui algumas proteínas que representam, por exemplo, uma rede de interação proteína e proteína, e aqui eu tenho algumas ocorrências desse motivo, desse padrão. Mais para frente a gente vai ver que as ocorrências não necessariamente precisam ser conexas, que tem algumas definições diferentes de ocorrência. As aplicações dos motivos biológicos. Eles podem servir no diagnóstico de doenças, poder traçar padrões evolucionários, também comportamento metabólico. Referente aos problemas de busca, detecção e descoberta de motivos, eu fiz questão de colocar esses três termos porque muitas vezes esses termos eles acabam sendo usados como sinônimos nos trabalhos na literatura. Porém, ao realizar a pesquisa sistemática, a revisão bibliográfica, né, do nosso tema, a gente vai ver que esses problemas eles diferem em relação ao objetivo da busca, o tipo de rede da sequência biológica e até a própria definição de motivo. Então, por exemplo, a gente tem um problema muito famoso na literatura, que é o LD, busca de motivos. Nesse problema, a gente tem como entrada aqui algumas sequências. Então, nesse caso aqui, são sequências de DNA e RNA. E ele está encontrando aqui as sequências de... O L significa o tamanho, indica, desculpa, o tamanho dessa sequência. Então, tamanho de 3. E o D é o máximo de incompatibilidade que essas sequências podem ter. Então, no caso aqui, ele encontrou o GAT, esse aqui tem uma incompatibilidade, e aqui nesses outros casos tem 0 incompatibilidade. Percebam que nesse caso aqui, eu ainda não sei qual que é o padrão, então o objetivo é descobrir novos padrões. Eu tenho as sequências e eu quero saber quais são esses padrões que eu vou encontrar. Nesse caso, o tipo de rede é de DNA ou RNA, e o motivo são as subsequências de DNA e RNA. Um outro exemplo é o problema de busca de motivos em grafo, que nesse caso a rede ela vai ser representada por um grafo colorido e eu já tenho o motivo que eu quero procurar. E esse motivo é um multiconjunto de cores que eu quero localizar nessa rede. Nesse exemplo aqui, eu gostaria de encontrar uma ocorrência conexa do motivo nessa rede, tá? Então, de novo, mais para frente a gente vai ver que nem sempre essa ocorrência vai precisar ser necessariamente conexa. Então, nesse caso aqui, a diferença eu tenho um padrão e eu quero encontrar esse padrão que eu estou pesquisando, né? Nesse caso, a rede pode ser metabólica, de interação proteína-proteína, e a definição do motivo é um multiconjunto de cores. Esse caso, esse problema, vai ser o que a gente vai abordar nesse trabalho. E a gente vai ver que esse problema é NP difícil. Os métodos utilizados hoje para resolver ou são métodos não exatos, né, que não garantem uma solução ótima, ou que colocam restrições. Então, o máximo de tamanho da rede, o máximo de tamanho do motivo, ou o número máximo de cores. Para isso, né, para tentar lidar com essa complexidade, nós vamos utilizar
Programação inteira. Então, nossas contribuições, nós propusemos alguns modelos de programação inteira para os problemas de busca e também de enumeração de motivos. E cada modelo ele vai ser específico, no caso que a rede biológica vai ser representada por caminho, árvore ou os grafos arbitrários. Nós conseguimos realizar experimentos computacionais para um dos modelos propostos, no caso de grafos arbitrários. Nós propusemos e implementamos um método de agrupamento de proteínas baseado no algoritmo de caminhos e realizamos experimentos para medir a qualidade de ocorrências aproximadas de motivo. Ocorrências aproximadas é quando o motivo encontrado não é necessariamente idêntico ao motivo procurado. A gente vai ver algumas definições de ocorrências aproximadas. Agora vamos falar da descrição do problema. Inicialmente vamos falar dos problemas semelhantes nossos, os quais inspiraram a definição da nossa variante. Então, o problema de busca de motivos em grafo foi originalmente proposto por Lacroix, Fernandes e Sagot em 2011. Neste problema, a gente recebe como entrada um multiconjunto de cores, que representa o motivo, um grafo colorido, né, um grafo com vértices rotulados por cores, e alguns parâmetros aqui de lacunas, que a gente vai entender melhor o que eles são. Então, tem as lacunas locais e as lacunas globais. Então, antes de ver o objetivo do problema, rapidamente vamos ver essas definições. Então, gente, essas lacunas, o que elas são? Elas são alguns vértices que não possuem a cor do motivo, mas eles estão presentes na solução apenas com o intuito de mantê-la conexa. Então, aqui eu não coloquei a rede, já coloquei as ocorrências diretamente. Então, eu tenho aqui o meu motivo, que eu gostaria de encontrar. E nesse caso aqui, essa ocorrência, eu tenho essas lacunas, o E e o F. Qual que é a diferença da lacuna local e a lacuna global? O número de lacuna local igual a 1 significa que eu tenho, no máximo, uma lacuna entre os vértices que possuem a cor do meu motivo. Então, nesse caso aqui, eu tenho o E e o F, né? Um no máximo. E a lacuna global é a quantidade total de lacunas que eu possuo na minha ocorrência. Então, nesse caso aqui, eu tenho as duas lacunas globais. Na ocorrência 2, eu tenho aqui a lacuna local, o G e o E, né? Então, total de 2, e o global, 3. Então, eu recebo como entrada do meu problema o número máximo dessas lacunas, tá? Então, dependendo do número de lacunas que eu colocar, ele pode não encontrar uma ocorrência. Então, o objetivo é enumerar as ocorrências conexas de M e G, respeitando o número máximo de lacuna local e global. Então, agora sim, um exemplo com uma rede. Eu tenho aqui essa minha rede G. Eu tenho um exemplo de uma ocorrência exata, a gente chama de ocorrência exata, quando possui exatamente a quantidade de cores do meu motivo. E uma ocorrência aproximada de M em G. No caso, a ocorrência aproximada é quando eu tenho ao menos uma lacuna global. Então, no caso aqui, o C. Foi nesse mesmo trabalho que os autores provaram que encontraram uma única ocorrência de motivo, NP difícil, até mesmo quando G é uma árvore. Uma variante desse problema foi proposta por Freire, Lima e Rojas em 2018. É o problema de busca de motivos com número mínimo de componentes conexas. Nesse problema, a entrada também é um multiconjunto de cores que representa um motivo, porém, o gráfico que representa a rede biológica é restrita a árvores. E o objetivo desse problema é encontrar uma ocorrência com um número mínimo de componentes conexas de M em G. Então, a gente tem aqui o motivo. A gente pode ver que não tem uma ocorrência conexa exata, né, exatamente com as mesmas cores e a quantidade de cores desse motivo. Então, a ocorrência aqui que ele encontrou é composta por o M, N e o O, e nesse caso aqui o A.
essa aqui é uma saída desse problema. A gente pode ver que eu poderia ter outras saídas aqui com o C e o D, né, no lugar do A. E o número de componentes conexos é igual a 2. Como a gente, nesse problema, eles encontram o número mínimo de componentes conexos, esse aqui é um problema que eles utilizam programação linear inteira para resolver. E a gente também vai utilizar técnicas de programação inteira para resolver o nosso problema. A gente viu que os dois problemas eles consideram as ocorrências aproximadas. Então, aqui no caso do Freire, né, do trabalho do Freire, as ocorrências aproximadas quando eu tenho mais de uma componente conexa. Por que, né, que eles consideram essas ocorrências aproximadas? Porque os dados biológicos eles podem não ser exatos, pode haver falha na metodologia de captação, má interpretação dos dados ou até os dados estarem incompletos. Então, uma ocorrência aproximada pode ter uma boa aproximação, uma ocorrência real, e de repente até ajudar na correção de possíveis erros, né? De repente a gente encontra uma ocorrência aproximada, né, que deveria existir e verifica lá na rede original se de fato não há algum vértice, né, que de repente deixou de estar representado. Agora sim, a descrição da nossa variante proposta no nosso trabalho, que é o problema de busca de motivos de cardinalidade mínima. Então, agora uma definição mais formal. A gente recebe como entrada um grafo. Nesse caso pode ser um grafo arbitrário, não está restrito a árvores. Uma coloração C, que dado um vértice de G, ele retorna uma cor. Um multiconjunto de cores M maiúsculo, que vai representar o motivo. Esse multiconjunto de cores, ele recebe uma coloração e recebe uma função M que, dado uma cor da coloração, ele retorna um número natural. Então, aqui nosso motivo. A saída desse problema é um subgrafo conexo H em G, no qual o multiconjunto de cores de seus vértices correspondam aos de M e que seja de cardinalidade mínima. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho essa ocorrência, né, ó, desse motivo, duas cores vermelhas e uma verde. Ela tem cardinalidade mínima, então aqui eu teria uma outra ocorrência, né, por exemplo, com um C, mas ele não teria cardinalidade mínima. Quando a minha ocorrência tem exatamente as mesmas cores do motivo, o número de cores de vértices do motivo, perdão, eu chamo essa ocorrência de exata. Um outro exemplo quando eu tenho aqui um motivo e eu não consigo encontrar uma ocorrência exata, ele vai encontrar uma ocorrência aproximada de cardinalidade mínima. Então aqui, por exemplo, ele não consegue, né, encontrar uma ocorrência conexa só com duas cores vermelhas. Ele pode, por exemplo, retornar essa ocorrência aqui, ó, o A, B e D. Nesse caso aqui, o A gente vai chamar de vértice extra, né, como se fossem as lacunas lá do trabalho do busca de motivos originais em grafos. E também poderia ser o B, o D e o C, né, que teria um. Então, a gente não tem critério, né, o que ele encontrar de cardinalidade mínima pode ser uma saída. E nesse caso aqui, então, por exemplo, o D, o F, o C e o E, ele já não poderia ser uma ocorrência porque ele teria dois vértices extras. Então, agora uma comparação entre os outros problemas e com a nossa variante. A primeira comparação é a nossa com o problema de mínimo de componentes conexos. Então, nesse caso aqui, ó, a ocorrência do motivo está representada, estão circuladas, né, que é as componentes. Reparem que para eu poder ter uma ocorrência exata aqui, bastaria que eu tivesse uma ligação do vértice A com qualquer um dos três vértices aqui dessa outra componente, né? Porém, como eles não têm nenhum vértice em comum e eles têm essa distância aqui de vários vértices entre eles, pode ser que seja difícil haver essa ligação, né? Mais difícil do que nesse caso aqui, ó, onde todos os vértices têm uma ligação em comum com esse E, tá? Então pode ser que esse E tenha alguma das cores, né, do motivo que possibilitaria que fosse uma ocorrência conexa, ou eles mesmos podem estar
uma ligação entre eles, já que eles têm um vértice em comum. A gente tentou ver, do ponto de vista mesmo biológico, né, qual abordagem seria mais interessante. A qualificação, a banca sugeriu alguns nomes para a gente, né, de alguns professores que trabalham com bioinformática. A gente entrou em contato com todos eles, mas nesse caso nenhum conseguiu dizer para a gente o que seria melhor do ponto de vista biológico. Então, outra coisa é que também no mínimo de componente conexo está contemplado só árvore e a gente viu que o nosso pode ser grafos arbitrários. Agora, a comparação com o problema original de busca de motivo em grafos, isso aqui é mais um detalhe mesmo, né? No caso do problema de motivo, busca de motivo em grafo, eu tenho que informar, né, o número máximo de lacunas globais e lacunas locais. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu colocar como parâmetro de entrada 1 e 1 em cada um e tentar localizar esse motivo, eu não vou ter ocorrência, né? Porque aqui eu tenho a lacuna local igual a 2 e a global também é igual a 2, né, para eu poder encontrar essa ocorrência AD, então ele não encontraria ocorrência. Já na nossa abordagem, ele sempre retorna uma ocorrência que tenha o número mínimo de vértices, né? Então, que tenha cardinalidade mínima. Então, nesse caso aqui, ele encontraria essa ocorrência aqui, ó, o AD com 2 vértices extras. Não, a gente não pensou nisso a princípio, né? No princípio a gente pensou em localizar somente uma ocorrência, um problema de busca, porém a gente viu que, já quando a gente estava fazendo experimentos computacionais, que a gente conseguia encontrar rápido as ocorrências, então a gente pensou no problema de enumeração dos motivos. Então a gente também trabalhou com esse problema, que a gente chama de problema de enumeração de motivos minimais, e como que funciona, como que a gente resolve esse problema. Então aqui, ó, se a gente executar o algoritmo, né, que resolve o problema de enumeração de motivos minimais, a princípio, para esse motivo, ele vai encontrar, a primeira ocorrência vai ser uma ocorrência exata, né, que vai ser o E, o F e o G. Depois que ele encontrou, ele vai continuar procurando ocorrências minimais. A próxima ocorrência que ele vai encontrar vai ser o C, né? A partir do C aqui, nesse caso agora ele vai encontrar vai ter que colocar esse vértice extra. Então vai ser o C, o D, o E e o F. Encontrou essa ocorrência minimal. Próxima ocorrência minimal que ele vai encontrar vai ser o A, B, o C, o D e o F, e o E. Então com 2 vértices extras. E aí ele vai parar por aí, não vai ter mais nenhuma ocorrência minimal. Porque, por exemplo, se ele tentar colocar o AB, o CD, o E e o F, essa ocorrência já contém a ocorrência número 3, portanto, ela não é uma ocorrência minimal. Então, nesse exemplo aqui, ele teria encontrado essas 3 ocorrências minimais. Bom, agora nós vamos mostrar os modelos de programação inteira que a gente propôs para solucionar os problemas de busca e enumeração de motivos propostos no nosso trabalho. Nós declaramos 3 modelos. Cada modelo é referente para um caso especial de rede de entrada. Então, quando a rede de entrada pode ser representada por caminho, árvore e grafo arbitrário. O que muda nesses modelos, basicamente, é a restrição de conexidade da solução. Então, a gente vai ter algumas restrições comuns nos modelos e a função objetivo também vai ser comum. A gente vai começar falando do que é comum para os 3. Começando pela função objetivo, como que eu interpreto essa função? X é a solução retornada do meu problema. XV é uma variável binária que vai indicar se o vértice V foi selecionado para a solução. Se ele foi selecionado, essa variável vai valer 1. Caso contrário, ela vai valer 0. E a minha função objetivo minimiza o total dessas variáveis selecionadas. A primeira restrição
é a restrição de cores mínimas. Então a gente viu que no nosso problema a ocorrência tem que ter no mínimo o mesmo número de cores, né, lá do meu motivo. Então essa restrição vai fazer com que para cada cor do meu conjunto de cores, os vértices selecionados dessa determinada cor seja maior ou igual que o número dessas cores do motivo, que é retornado pela função m. E outra restrição comum é a restrição de integralidade. Como a gente disse, xv é uma variável binária. Agora a gente vai falar sobre as restrições de conexidade dos modelos. Então, o primeiro modelo no qual a rede de entrada é representada por um caminho. Nesse modelo, a gente utilizou a restrição que também foi utilizada no trabalho de Lima e Wakabayashi em 2011, no trabalho de recoloração convexa de caminho. Para a gente entender essa restrição, colocar um exemplo aqui, né, como somente para caminhos, o que isso aqui indica? Toda vez que eu selecionar par de vértices P e R, então nesse caso aqui, ó, 1 mais 1 vai valer 2, os vértices que estão entre eles tem que valer 1, para isso aqui poder valer 1, tá? Então todo vértice aqui, ó, todo vértice Q que está entre os dois vértices selecionados tem que estar selecionado. Então aqui no caso, ó, o A, o B e o C tem que estar selecionado para que essa solução aqui seja conexa. O outro modelo, o modelo para rede de entrada de árvore, a restrição de conexidade, a gente se baseou numa restrição utilizada no trabalho de Freire, Lima e Rojas, de 2018, na qual o x representa os vértices selecionados, o y as arestas selecionadas e a diferença do total aqui da somatória entre eles tem que valer 1. Então isso aqui é o mesmo caso lá que a gente mostrou na nossa função objetivo, né? Isso aqui indica se um vértice foi selecionado, isso aqui vai estar valendo 1. Se uma aresta selecionada também vai estar valendo 1, caso contrário está valendo 0. Então a diferença entre os vértices selecionados e as arestas tem que valer 1. Essas restrições aqui, então aqui a aresta também, né? 0 e 1. E essas restrições, elas são as restrições que fazem com que uma aresta só possa ser selecionada se as duas pontas dela, os dois vértices dela, também forem selecionados. Então, ó, para uma aresta UV ser selecionada, ela tem que ser maior ou igual que o UV. Então, se ela estiver valendo 1, tanto o XU quanto o XV tem que estar valendo 1 também. E só para ficar mais intuitivo, né, essa diferença, a ideia aqui é o seguinte, ó, se eu tenho 6 vértices na minha solução e eu tenho 4 arestas nas soluções, se eu subtrair esses números, dá exatamente o número de componentes conexas que eu tenho. Então, nesse caso aqui, 2 componentes conexas. Aqui é um exemplo onde eu tenho uma solução conexa, 5 vértices e 4 arestas, portanto, uma componente conexa. Tá? Então, a gente se baseou nesse modelo, a gente só adaptou essa função aqui, no caso deles era uma função objetivo, que era minimizar essa diferença, e a gente utilizou forçando com que seja uma componente conexa para a solução ser conexa. Por fim, vamos mostrar a restrição de conexidade para o modelo referente quando a rede de entrada pode ser representada por grafo arbitrário. Nesse caso, a gente utilizou a restrição proposta por Carvajal, entre outros, de 2013, no trabalho que eles falam sobre conexidade no contexto de planejamento florestal. Para a gente entender melhor essa restrição, vamos só ver alguns conceitos rapidamente. Então, o primeiro conceito é de UV separador. Quando eu tenho dois vértices não adjacentes dentro de um grafo, um V separador é um conjunto de vértices que, se eu remover
esse conjunto dos meus vértices, não vai ter caminho entre U e V. Então aqui, por exemplo, isso aqui é um V separador. A e B não seria um V separador, porque ainda teria o caminho entre U, D e V. Um outro conceito é o do UV separador minimal. Então, o S ele só vai ser minimal se não houver nenhum outro UV separador que esteja contido dentro de S. Então, aqui um exemplo de UV separadores minimais. E a gente vai chamar o conjunto de todos os UV separadores minimais desse símbolo aqui, né? Tipo um T. Então, por exemplo, quais são os separadores minimais aqui? Ó? O DA, o DB e o DC. Tá? Não tem nenhum outro UV separador contido dentro desses conjuntos. E aqui um exemplo de UV separador não minimal, o A, B e o D. Ele não é minimal porque a gente tem um outro contido aqui dentro, né? Tanto o AD quanto o DB. Agora sim a gente consegue compreender essa restrição. A ideia aqui é a seguinte: eu vou olhar para o meu conjunto de separadores, de UV separadores minimais, certo? No quais aqui, ó, eu não estou considerando eles adjacentes, né, os UVs que não possuem arestas. E aí, para cada um dos meus UV separadores minimais, o que eu vou olhar? Eu vou falar o seguinte, ó, eu tenho que ter selecionado um número desses vértices dos meus UV separadores minimais que seja pelo menos maior ou igual que XU, XV menos 1. Então, ó, quando o V forem selecionados, isso aqui vai valer 2. 2 menos 1 igual a 1. Então, o que eu estou querendo dizer? Que pelo menos um dos vértices de cada separador minimal tem que estar selecionado. Então, aqui no exemplo fica mais fácil da gente entender. Eu tenho aqui os meus UV separadores minimais, né, que a gente viu até no outro exemplo. Eu estou falando que pelo menos um de cada tem que ser selecionado. Então, por exemplo, se ele selecionar aqui o C, o B e o A, eu vou ter um caminho entre o e V, tá? E se ele selecionar o D aqui em qualquer momento, eu também já vou ter um caminho entre o I e V. Tudo bem? O problema é que o número de separadores minimais é exponencial na entrada do problema, o que torna impraticável a utilização de todos. A inclusão, né? Impraticável a inclusão de todas essas restrições. Então, para solucionar esse problema, o que a gente vai fazer? O que a gente fez? A gente utilizou o método de branch cut e a gente foi adicionando essas inequações como planos de corte ao modelo. Como assim? Então, ó, lá no meu algoritmo de branch cut, inicialmente aqui eu estou com o meu modelo para grafos arbitrários, tá? Então tem a minha função objetiva de cores mínimas, integralidade e aqui a de conexidade que a gente acabou de ver. Quando eu for fazer a relaxação do meu modelo, além de eu tirar a restrição de integralidade, fazendo com que esse intervalo aqui possa ser contínuo, eu vou deixar de adicionar essas restrições inicialmente. Eu vou executar o meu modelo sem nenhuma dessas restrições. Como eu não adicionei aquele conjunto de inequações, pode ser que a solução retornada viole aquelas restrições. E aí, ao invés de eu ficar verificando todos os UV separadores minimais para ver se ela está violada ou não, o que eu posso fazer? O meu problema de separação, nesse caso aqui, ele vai ser um subproblema de otimização. Eu vou encontrar um conjunto S, né, que pertence aos minimais, aos separadores minimais, tal que o valor dos vértices desse conjunto, selecionados, né, os vértices selecionados desse conjunto, seja mínimo entre todos os UV separadores minimais. Por quê? Se esse conjunto, né, que eu encontrei, se ele é o menor entre todos, se ele for
né, se quando eu fizer a restrição aqui com ele, ele for menor, né, que o xu mais xv menos 1, essa inequação, ela vai, induzida por UV, ela vai estar violada. Aí eu adiciono ela como planos de corte lá no meu Branch and Cut. Porém, se esse aqui, que é o menor de todos os valores, for maior ou igual que o x1 mais xv menos 1, quer dizer que todos os outros também são maiores, né? Todos os outros conjuntos de UV separador, para todos os outros conjuntos de UV separador, isso aqui também vai ser maior ou igual, ou seja, a inequação não vai estar violada e essa solução vai ser válida para o meu problema. Tá bom, mas como que eu vou achar um conjunto cujo essa somatória seja mínima entre todos os outros separadores minimais? Para isso, também no trabalho do Carvajal, eles utilizaram um algoritmo de fluxo máximo corte mínimo. E esse algoritmo pode ser resolvido em tempo polinomial. O legal é que é provado que se o algoritmo utilizado na separação pode ser resolvido em tempo polinomial, o problema de separação também pode ser resolvido em tempo polinomial. E o próprio Carvajal, no trabalho do Carvajal, eles propõem um método para poder utilizar o algoritmo de fluxo máximo na nossa aplicação. Então, qual que é o método que eles utilizam? Bom, a gente tem o nosso grafo, né, que representa a rede de entrada. Os valores dos vértices desse grafo vão ser os valores da solução retornada pelo nosso algoritmo. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de UV com os valores da solução retornada. Para eu poder utilizar um algoritmo clássico de fluxo máximo e corte mínimo, eu preciso que essas capacidades aqui, ó, não sejam dos vértices, elas sejam nos arcos, né? E esse nosso grafo ele não é dirigido, eu também preciso utilizar um grafo dirigido. Como que eles propõem fazer essa conversão? Então, para cada vértice que eu tinha, cada vértice que eu tenho no meu grafo original, vai virar dois vértices no meu gráfico convertido, que a gente está chamando aqui, ó, de entrada e saída. Entre esses vértices, eu vou pegar o valor que era associado ao vértice na rede original e eu vou criar um arco da entrada para a saída e da saída para a entrada com o valor original desse vértice. Para cada ligação que eu tinha, para cada aresta que eu tinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação entre a saída de um vértice e a entrada do outro, aqui também, ó, entre a saída desse e a entrada desse. E já que eu estou interessado, né, em encontrar o fluxo mínimo em relação às capacidades aqui que foram encontradas através da solução, o que eu faço? Eu coloco infinito aqui, ó, para isso aqui não influenciar no meu fluxo, né? Não influenciar no meu algoritmo de fluxo, mas manter a ligação entre eles. Então eu crio aqui, ó, da saída para a entrada, coloco infinito, e da saída para a entrada do outro vértice também coloco infinito. Com isso, eu tenho uma relação entre um UV separador no meu grafo original. Então eu tenho aqui, ó, meu UV separador, o valor dele vai ser 1.2. E então eu tenho uma relação entre esse UV separador com um US VE corte, né, que ao invés de remover os vértices, eu vou remover as arestas, né? Então se a gente reparar aqui, ó, eu tenho nesse meu fluxo, né, o valor do meu fluxo mínimo aqui, ele vai ter que sair daqui do S, né? Ele vai passar pelo 0,5, não vai pegar o VS, né? Ele vai até o VE, e daqui ele vai passar do BE para o BS, que era o valor aqui também, vai ser 0,7. Então 0,5 mais 0,7 também dá 1,2. O valor dos dois, do corte e do separador, são equivalentes. Então só para a gente visualizar melhor aqui, onde o problema da separação entra no Branch and Cut, a gente viu que o nosso modelo inicial, além dele fazer a relaxação linear, né, que é remover a restrição de integralidade do modelo, ele deixou de
incluir as inequações de conexidade, e aí a cada interação do branch and cut, ele vai chamar esse procedimento que vai resolver a separação. Então, a gente entende que a subrotina que constrói grafo dirigido foi o procedimento que a gente acabou de explicar. Ele recebe o grafo original, a solução ótima encontrada, G' que é o grafo convertido, e aí para cada par, né, de vértices que não são adjacentes, aqui tem uma verificação que é o seguinte, ó. Até deixei aqui um slide para explicar melhor. Eu só vou ter a minha inequação violada quando a somatória do xu como um x for pelo menos maior que 1, tá? Por quê? Se isso aqui não for maior que 1, esse valor aqui, ou ele vai ser zero, ou ele vai ser negativo. E aqui, ó, como não tem um valor negativo para os valores da solução, qualquer valor que der aqui, mesmo se for tudo zero, essa inequação vai ser válida, tá bom? Então a gente faz essa verificação aqui para não chamar o algoritmo de fluxo máximo à toa. Na prática, a gente ordena pela somatória, né, o valor em ordem decrescente da somatória desses dois valores. E aí, se isso aqui for maior que 1, aí sim a gente vai encontrar o nosso corte mínimo através do algoritmo de fluxo máximo corte mínimo, passando aqui o grafo convertido, o S e o VE, tá? E se o valor desse corte mínimo, se o valor desse corte mínimo aqui, né, menos o XU, menos o XV, for menor que menos 1, então quer dizer que esse corte, essa solução aqui, está violada. E aí, para cada vértice cujo os arcos lá na minha rede transformada pertencem ao corte mínimo encontrado, né, eu vou formar aqui o meu conjunto S e vou adicionar a seguinte restrição. Vou adicionar os vértices de S. Na minha restrição, né, eu vou utilizar o S aqui, dizendo que a somatória dos vértices de S tem que ser maior que o XU mais XV menos 1. Então, adicionei a minha restrição violada e devolvo verdadeiro. Caso o valor aqui, né, não viole, o valor do corte mínimo esteja violado, eu vou para o próximo. Vou para o próximo par, né, e aí mesma coisa, vou verificar. Então, ele só vai retornar aqui falso, dizendo que não tem nada violado, quando ele passar por todos os pares. Mais uma informação relacionada ao nosso método de branch and cut é o seguinte, tem a ver com lazy constraint. A gente verificou que durante o processo de branch and cut, os resolvedores eles acabam, algumas vezes, encontrando soluções inteiras antes da última iteração do método de planos de corte, ou seja, pode ser que ele encontre uma solução inteira antes da gente adicionar, verificar todas as nossas restrições de conexidade, se elas estão violadas. E aí, quando ele encontra a solução inteira, ele finaliza o processo e isso pode ocasionar num erro de solução, tá? Para isso, o que a gente fez? A gente adicionou as lazy constraints e toda vez que ele encontra a solução inteira, como essa solução é inteira, a gente consegue utilizar um problema de separação mais simples que o de fluxo máximo e corte mínimo. Então, a gente usou uma adaptação do algoritmo de busca em profundidade para esse caso. Agora, em relação ao problema de enumeração de motivos minimais. Bom, para resolver o problema da enumeração, a gente só precisa adicionar essa restrição aos modelos que a gente já apresentou. O que essa restrição aqui está fazendo? Esse H torto é o conjunto de soluções minimais já encontrado até o momento pelo problema. Tá? Para a gente entender melhor como que ela funciona, vamos pegar aqui um exemplo. Bom, aqui eu tenho a entrada do problema, o meu motivo, o meu grafo. Inicialmente, H torto está vazio. Então, a primeira ocorrência que ele encontrar, ele vai adicionar. Ocorrência minimal, né, que é o EFG. E aí, a próxima vez, ele já vai verificar, né, que ele já tem essa ocorrência aqui, ocorrência 1. E o que essa restrição aqui vai fazer?
Para cada vértice dessa nova solução, né? Então vamos supor que essa aqui é a nova solução que ele encontrou. Para cada vértice dessa nova solução encontrada, ele vai verificar se esse vértice está na solução, numa das soluções anteriores, tá? E aí ele vai somar a quantidade desses vértices que estão na solução anterior e vai forçar que seja menor que o valor da cardinalidade da solução anterior. Para quê? Para simplesmente essa nova ocorrência não conter todos os vértices que eu tinha na ocorrência anterior. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, ele vai coincidir o E e o F, né? Então, são só dois. 2 vai acabar sendo menor que menor ou igual a 2, né? Que aqui é o outro anterior é 3 menos 1. E aí, tudo bem. Então, nesse outro caso aqui, ó, o exemplo que não pode, o que acontece? Eu tenho aqui uma ocorrência que não é minimal, e aí o número aqui, né, de vértices que vai ser igual o do 3 aqui é 5, esse valor aqui dessa cardinalidade aqui também é 5, então 5 não é menor ou igual a 4, então está violado. Então é simplesmente para eu não adicionar restrições não minimais como solução. Agora a gente vai falar dos experimentos computacionais do nosso problema. Primeiramente, falar um pouco sobre a adaptação de instâncias reais que a gente utilizou nos nossos experimentos. A instância que a gente utilizou foi uma rede de interação proteína-proteína da espécie Homo sapiens. A instância original, ela possui aí cerca de 8.000 proteínas, 28.000 interações entre elas e 968 motivos. A gente removeu dessa rede original as interações que tinham menos de 50% de existir, né? Então era mais provável que elas não existiam do que existiam. Então a gente removeu. E com isso a gente ficou com 3.055 proteínas, 4.000, perto de 4.000 interações. E os motivos, nem todos os motivos são possíveis de encontrar na rede. Tá? Então a gente só listou aqui os motivos que estão contidos na rede. Outra coisa é em relação às cores das proteínas. Agora a gente precisa agrupar as nossas proteínas para a gente poder aplicar o nosso problema, né? Que o nosso problema, o motivo é um conjunto de cores, a rede é colorida, então a gente precisa ter um padrão de agrupamento das proteínas. A gente conversou com algumas pessoas também que foram indicadas lá na qualificação, para ver se eles indicavam algum tipo de padrão, e muitos falaram que é interessante encontrar a subsequência comum mais longa entre as proteínas. E aqui a gente utilizou esse processo, né, para poder encontrar a semelhança entre elas, de encontrar essa subsequência. Então aqui é um exemplo bem simples, tá? Eu tenho duas sequências, no nosso caso a gente tem proteína, cada item aqui da sequência vai ser um aminoácido, no nosso exemplo. Então a subsequência comum mais longa aqui é a sequência comum, a maior sequência comum entre os dois. Não precisa estar nas mesmas posições, os itens, porém, eles têm que estar na mesma ordem. Então, nesse exemplo aqui, a maior subsequência comum entre esses dois é o BCPA, de cardinalidade 4. Só mais um detalhe, como as proteínas podem ter tamanhos diferentes, né? Então a gente usou uma função de similaridade que se baseou também no tamanho das proteínas para poder dar um grau de similaridade entre elas. A gente executou esse grau de similaridade entre cada par de proteína e através dessa similaridade entre as proteínas, a gente desenvolveu um algoritmo baseado no Camin's para poder gerar agrupamentos entre essas proteínas. No algoritmo original do Camin's, a gente escolhe quantos grupos a gente quer, né? Nesse caso aqui, ele escolheu 2 grupos, então é um parâmetro de entrada, a quantidade de grupos. Como que ele funciona? Ele gera arbitrariamente 2 centroides, tá? Então ele pegou aqui, ó, esses 2 centroides,
E aí ele verifica para cada ponto, né, no nosso caso vão ser as proteínas, quais estão mais próximas em relação a esses centróides. Então, nesse caso aqui, ó, esses aqui estão mais próximos do X azul, do aqui do X vermelho e aqui do vermelho para o azul. Então esse aqui é o agrupamento temporário. Qual que é o restante do processo? A partir dos pontos do agrupamento, de cada agrupamento, ele vai gerar um novo centroide, agora baseado no posicionamento dos itens de cada grupo. Então ele gerou um centroide aqui, outro centroide aqui, e aí ele vai fazer o mesmo processo de verificar quem está mais próximo de quem. Então a gente já consegue ver aqui, ó, que ficou bem definido os dois grupos, certo? E aí ele de novo ele vai gerar um centroide baseado na distância entre eles, e se não mudar mais a cor de nenhum item do grupo, o algoritmo se encerra. E qual que foi a adaptação do algoritmo que a gente utilizou? Bom, como a similaridade, quanto mais nosso grau de similaridade, né, mais próximos elas são, e aqui no caso do caminhos, a similaridade está em relação à distância, então quanto mais similar, a gente fez inversamente proporcional ao que seria a distância, tá? E outra coisa, na hora que gera os centroides, a partir do posicionamento dos itens de cada grupo, isso aqui é baseado no espaço geométrico entre eles, né? E como no nosso caso, essa distância, a distância entre as duas proteínas está baseado no posicionamento, então fica complicado, desculpa, a distância das proteínas está baseado na função da similaridade entre elas, fica complicado a gente gerar um ponto, né, baseado assim em distância geométrica, porque não é exatamente aqui o mesmo raciocínio, né? Então o que a gente fez? Os novos centroides não podem ser pontos quaisquer, tá? Então os novos centroides vão ser os próprios pontos, tá? Um centroide ele vai ter que ter a mesma localização de uma das proteínas. Só que aqui, como eu disse, a gente precisa escolher quantos grupos, né? E a gente não sabe quantos grupos a gente quer. Então, para a gente saber a quantidade de grupos, a gente precisa aqui de uma função, uma pontuação de agrupamento, tá? Então a gente utilizou a mais utilizada na literatura, que é a pontuação silhueta. Ela dá um score da pontuação relacionando a distância interna dos grupos, tá? Então ele vê aqui, dá um score para essa distância aqui interna entre os itens de cada grupo, e ele também pega a distância entre os grupos, né? Então ele pega um ponto e vê qual a distância desse para os itens do outro ponto, e ele vai fazendo algumas médias, e no final ele dá um número de score para esse agrupamento. Então o que a gente fez? A gente foi variando os agrupamentos, né, o número de grupos, e vendo a pontuação, e a gente foi executando várias vezes, né, porque como os centroides eles são inicialmente posições arbitrárias, aleatórias no caso, cada vez que a gente executa, a gente tem um agrupamento diferente e uma pontuação diferente. Então, a gente executou várias vezes, variando o número de grupos, e no final a gente pegou o agrupamento com melhor pontuação, que deu um total de 1.200 grupos, e a gente transformou isso daí em 1.200 cores. Agora o resultado dos experimentos. Primeiramente, do problema de busca de motivos de cardinalidade mínima. Lembrando que a gente está utilizando o modelo para grafos arbitrários. Isso aqui é o percentual de distâncias selecionadas por alguns intervalos de tempo. Então a gente consegue ver aqui que a grande maioria das instâncias puderam ser resolvidas em até 10 segundos. E só uma pequena parte aqui, ó, demorou mais de 1 minuto para ser solucionada. Por isso, né, que a gente viu como estava solucionando rápido, que a gente resolveu também propor o problema de enumeração. Isso aqui a gente queria ver, né, o que impactava mais no tempo de execução para resolver as instâncias. Então, primeiro a gente fez o tempo médio de execução pela cardinalidade do motivo. A gente vê aqui que cresce, né, o tempo em relação, que tem uma proporção, uma relação entre o tempo de execução e o tamanho do motivo, sim. Porém, em alguns momentos aqui até diminui. Eu sei que não tem tantos dados assim, né, para ter uma certeza, mas a gente consegue ver que tem uma relação, mas não é tão forte essa relação.
Então a gente viu um outro tipo de relação, que é o tempo médio em execução, pelo valor ótimo da solução encontrada. Tudo bem que a solução encontrada não é um parâmetro de entrada, mas aqui a gente consegue ver uma relação muito maior em relação à cardinalidade do motivo. Tudo bem? Aqui a gente colocou alguns dados relacionados às instâncias mais difíceis. Então a gente vê aqui que a instância mais difícil demorou 8 minutos para ser encontrada. Esse aqui é um exemplo interessante de como a cardinalidade da solução aqui, muito grande, né, acaba impactando aqui no desempenho do algoritmo. E interessante a gente ver aqui também que mesmo sendo um problema que o número de inequações de conexidade exponencial no tamanho da entrada do problema, o número aqui de cortes, né, que foram os números das inequações violadas que a gente adicionou no nosso problema, não é tão grande assim, tá? E aqui o número de lazy constraints, né, que é quando o resolvedor ele retorna uma solução inteira e a gente, antes de verificar se todas as restrições de conexidade não estão violadas, e a gente acaba verificando outro problema de separação lá do busca em profundidade para poder verificar se essa solução não está restringindo a conexidade. Restringindo não, se essa solução não está violando a conexidade da solução. Em relação ao problema de enumeração de motivos minimais, a gente tem um gráfico até que um pouco parecido, né, com outro problema, porém aqui o tempo está em minutos. Só para a gente ter uma noção, a quantidade média de ocorrências por instância, né, agora é de 5,5. Por isso, né, que acabou aumentando o tempo e também porque o problema vai ficando mais difícil, a gente vai ver nos outros dados. Então a grande maioria aqui a gente conseguiu executar em até 1 minuto, interessante. Na verdade, né, até o 90% aqui a gente conseguiu executar até 90 minutos, até 10 minutos, perdão. E somente uma pequena parte aqui, ó, demorou acima de 30 minutos para serem executados. A gente também colocou aqui alguns dados relacionados às instâncias mais difíceis. Então a gente tem aqui o número de ocorrência encontrada desse motivo. Esse aqui foi o que mais demorou, né? Que demorou 2 horas e 1 minuto. Aqui a cardinalidade da primeira ocorrência, a cardinalidade média das ocorrências, e essa é a cardinalidade não da maior ocorrência, mas do que demorou o tempo máximo para ser encontrado. Então essa aqui foi o que mais demorou, foram 27 vértices. Aqui o consumo de tempo da primeira ocorrência, consumo de tempo médio e o consumo de tempo dessa ocorrência aqui, que foi a que mais demorou para ser encontrada. Aqui a gente tem alguns dados interessantes, né? A gente consegue ver que sim, o tempo vai demorando mais, né? Conforme a gente vai encontrando os novos motivos minimais, conforme a gente vai enumerando. A gente viu que toda vez que a gente enumera, né, a gente tem aquelas restrições dos motivos minimais, então a gente está adicionando novas restrições, tornando o problema mais difícil. Mas tem um dado interessante aqui também, que eu vou colocar aqui ó, como exemplo, todas essas ocorrências aqui desse motivo mais difícil. Então, ó, vocês podem reparar que aqui está as ocorrências, né? As primeiras foram até iguais. E olha que interessante, aqui eu tenho aquela minha ocorrência mais demorada, né? Que é o de 27 e de 25 minutos. Essa ocorrência aqui, ó, 27 e de 25 minutos. Porém, as próximas ocorrências, né, que tem cardinalidade maior, elas demoraram menos, tá? Então isso aqui até que foi comum no anexo do trabalho escrito, eu coloquei todas essas ocorrências para a gente ver que a maioria ele tem esse comportamento. E a gente acredita que isso acontece porque apesar do problema vai ficando mais difícil, né, conforme a gente vai adicionando as restrições, chega uma hora que o resolvedor não tem tantas opções a mais para poder ficar testando, né? A gente vai limitando as opções que ele tem de encontrar ocorrências e aí o problema vai se tornando mais fácil. Bom, agora a gente vai falar da análise das ocorrências aproximadas, que é a última parte dos nossos resultados dos experimentos. Seguinte, qual que é o nosso objetivo? Então a gente viu que
a relevância de encontrar ocorrências aproximadas tá respaldada no fato de que a rede que representa determinada espécie não pode ser que não tenha todos os dados que de fato contenha lá na espécie, né? Então pode haver falha durante a captação dos dados. E aí, o que a gente vai verificar? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter aqui uma rede original, a gente vai ter uma ocorrência, né? A gente vai ver só ocorrências que existem exatas nessa rede original. A gente vai remover algumas arestas da rede, então a gente vai ter uma rede modificada G1, e a gente vai verificar se as ocorrências aproximadas encontradas nessa rede modificada contêm a ocorrência exata lá na rede original. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, a gente removeu arbitrariamente essas arestas aqui, ó, o CJ e o FH. Essa ocorrência aproximada contém a ocorrência exata na rede original, já essa aqui não contém. Como instância desse experimento, a gente vai utilizar o seguinte: a gente vai pegar todos os motivos em que a gente conseguiu encontrar ocorrências exatas lá na rede original, lá no problema de busca de motivo. Esses motivos, a gente vai procurar eles numa rede modificada. Essas redes modificadas vão variar o percentual de remoção de aresta, 10, 20, 30, 40 e 50%. E a gente vai executar diversas vezes referente a cada percentual de remoção, porque como essa remoção vai ser aleatória, a gente não quer nada enviesado, né? Então a gente vai pegar um valor médio. Antes de mostrar esses resultados, tem só algumas informações relacionadas a somente uma execução, mas são informações que eu acho legal, que a gente achou legal de mostrar aqui quando a gente fez esses experimentos. Então eu tenho aqui os meus motivos, né? Lembrando que eles continham ocorrências exatas lá na rede original, a cardinalidade dele, e aqui a cardinalidade das ocorrências encontradas na rede modificada. Nesse caso, eu escolhi arbitrariamente a rede modificada com 10% de remoção de arestas, e essa coluna aqui vai dizer se essa ocorrência encontrada nessa rede modificada contém a ocorrência exata lá na rede original. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, aí eu fui variando aqui os motivos de acordo com a cardinalidade deles. Tá? Nesse primeiro caso, a gente vê aqui que apesar de ter uma cardinalidade relativamente grande, esse motivo, a ocorrência aproximada aqui só precisou de mais um vértice extra e ela contém essa ocorrência exata. Nesse caso aqui, outro dado interessante que é exatamente a mesma quantidade. E já que ela contém a ocorrência exata, a gente consegue concluir que ele encontrou exatamente o mesmo motivo, ou seja, esse motivo aqui não foi afetado, essa ocorrência não foi afetada pela remoção de arestas. Já nesse caso aqui, ó, a remoção de arestas afetou bastante, né, o tamanho da ocorrência encontrada, ó, de 7 para 17, e não estava contido a ocorrência exata não estava contido na ocorrência aproximada. Nesse caso aqui do 6, é o caso semelhante do motivo com tamanho 9. Aqui, ó, a gente vê um caso em que, apesar dele ter encontrado um tamanho, apesar de ser um tamanho agora já, né, mais na média dos motivos, e aqui, ó, ele tem encontrado uma solução bem próxima. Esse motivo aqui não, essa ocorrência não está, a ocorrência exata não está contida nesse aqui. No caso aqui da cardinalidade 4, é um caso interessante porque, assim, ele encontrou uma ocorrência exata, certo? Se a ocorrência exata aqui tinha 4, e aqui também tem 4, tem uma ocorrência exata, mas não está contido. Ou seja, ele encontrou aqui uma ocorrência diferente. Isso pode ter acontecido porque a ocorrência exata, né, que continha 4 não existe mais, porque a rede foi modificada, ou simplesmente porque, como mudou a estrutura da rede, o resolvedor simplesmente encontrou uma outra solução. E por fim, os dois últimos casos aqui, ó, a cardinalidade desse aqui é quase o dobro, né, da exata, e esse aqui o triplo, e mesmo assim, essas ocorrências aproximadas continham, né, as ocorrências exatas. Então, isso aqui foram só algumas informações, algumas análises que eu achei interessante de colocar, e agora vamos aos dados do experimento. Aqui está o resultado dos nossos experimentos. Nessa minha tabela aqui, a primeira coluna representa o percentual de remoção de arestas. E lembrando que a gente executou diversas vezes, então esse aqui é um valor médio. Esse aqui é o total de ocorrências encontradas, né? Então,
tudo aquele valor médio, tá? Nesse caso aqui ele varia porque dependendo do grau de remoção de arestas lá da rede, ele pode ser que não encontre nenhuma ocorrência dos motivos buscados, né? Tu pode ver que ele vai diminuindo aqui conforme vai aumentando o grau de remoção. Desse total aqui, esse aqui é o número de soluções que continham a solução exata lá na rede original. Então, a gente pode ver aqui que é um número grande, né, ó, de 273, 236, total que não continha. Porém, desse total aqui, 226 são ocorrências exatas. Então, tá vendo esse subgrupo aqui ó, de exatos e aproximados? A gente está interessado nas ocorrências aproximadas, porque as ocorrências exatas, como a gente viu lá na tabela anterior, elas não foram afetadas pela remoção de aresta. Então, não adianta eu ficar feliz achando que ele contém, né, a maioria aqui das ocorrências contém a ocorrência exata, sendo que elas simplesmente não foram afetadas. Tudo bem? Isso aqui são as diferentes, né, as ocorrências exatas que são diferentes, também lá no exemplo da tabela a gente mostrou, né, da cardinalidade de 4, onde ele encontrou outra ocorrência exata, mas porém diferente, então pode ser também que não tenha sido afetado pela remoção de arestas. E como a gente está interessado nas ocorrências aproximadas, então a gente colocou aqui somente as ocorrências aproximadas que continham a ocorrência exata, ou seja, é a diferença entre as contidas e as ocorrências iguais. Então aqui ó, eu tenho 10 ocorrências aproximadas que continham as ocorrências exatas e as que não continham aproximadas eram 22. E a gente colocou aqui a razão entre essas duas colunas. Então aqui ó, a razão 0,5, todas elas aqui até o 40 se manteve mais ou menos aqui próximos do 0,5, somente o de remoção de 50 que já chegou no 0,35. Então, a maioria dos casos aqui, ó, a gente consegue ter a proporção de a cada 3 ocorrências aproximadas que ele encontra, uma continha a solução exata. Agora, em relação às ocorrências aproximadas e o problema de numeração de motivos minimais, a gente tem aqui uma informação importante, que é a seguinte. Caso lá na minha rede original, né, tem aqui a ocorrência exata. Caso na rede modificada esse motivo ainda esteja contido de modo conexo, né, pode ser de modo aproximado ou não, esse meu problema vai encontrar uma ocorrência que contenha esse motivo. Por quê? Porque ele encontra todas as ocorrências minimais. Então aqui nesse caso, ó, escolher arbitrariamente tirar algumas arestas dessa rede, né, ó, CJ e o FH, ele deixou de encontrar essa ocorrência aqui de 3, porém ele vai ter mais duas ocorrências aqui, ó, de 3, né, ou duas ocorrências minimais. E em determinado momento, depois que ele já enumerou, né, que ele não vai encontrar mais essas ocorrências, ele vai encontrar aqui ó, alguma ocorrência que contenha esse meu motivo minimal. Que contém essa ocorrência exata, desculpa. Agora as considerações finais. Nesse trabalho, nós propusemos 3 modelos de programação inteira para o problema de busca e numeração de motivos em redes minimais. Nós realizamos experimentos computacionais para um desses modelos, no qual a gente teve que adicionar um número de restrições, umas restrições, né, que eram exponenciais do tamanho da entrada, como planos de corte, e para isso a gente utilizou o método de branching cut. Essas restrições, apesar de serem exponenciais, né, no tamanho da entrada, a gente viu que foi possível resolver o problema adicionando só uma parte delas, né, um número relativamente baixo. E apesar de ser um problema NP difícil, os experimentos mostraram que a gente conseguiu executar a maioria das instâncias no problema de busca em poucos segundos e nos problemas de numeração em poucos minutos. E como trabalhos futuros, a gente pretende abordar esse problema, né, de busca e de numeração de motivos, só que relacionados a redes biológicas que podem ser representadas por hipergrafos. É isso, obrigado. Dúvidas?